see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'll leave without giving a warning. I'll leave without giving a. So every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'll leave without giving a warning. I'll leave without giving a. So every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy.
Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. Buenas noites, muchachos e muchachas. O áudio tá bacana? Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Tudo certo. Só alterar aqui meu fone. Maria, todo mundo chegando ao mesmo tempo. Permitiu o povo entrar. O pessoal chegou na hora certa. Né? Antes de começar. Top demais. Isso. Deixa eu ver aqui quem é que tá de novo aqui. Nath! Só assim, ó. Nath, fantástica, fotógrafa muito, muito extraordinária. Bem-vinda, Flor. Soninha, Junião, Adriana, Dudu, Emily. Marina, seja muito, muito bem-vinda. Jefferson e Erisvânia. Senhores, sejam todos muito, muito bem-vindos. Tá? Vou estar aqui com vocês. Tá? Aula hoje do nosso mestre Josué. Josué, se apresenta aí que temos convidados. E, velho, a Rocha, vamos embora. Beleza. Boa noite, pessoal. Me chamo Josué, tá? Sou gestor de tráfego, especialista em vendas, né? Tanto na área digital quanto no 1 a 1, né? Então, aqui eu gostaria de me apresentar principalmente para estar ajudando vocês, tá? A gente está aqui justamente para ajudar vocês nesses processos de negociação, tá? A gente negociar de forma inteligente para a gente poder estar aumentando nossas vendas, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Tu só me sinaliza, Júnior, se vai aparecer aqui, tá? Pode deixar. Calma aí. Vou fechar isso aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela aqui? Mais negociações inteligentes. Pode arrochar, tá aparecendo direitinho. Top demais, tá? Então, o que a gente quer com essa aula, tá? Ela vai ter pouca informação nos slides, porque vai ter muita informação que eu quero que venha também de vocês, tá? Vocês falem dos seus casos pessoais e que aí a gente possa discutir possibilidades, né? Que a gente possa ver, de fato, o que a gente pode aplicar para vocês, tá? Então, qual que é a intenção da gente entender o porquê que a gente precisa ter maestria em negociações inteligentes? Quem aqui tem dificuldade em venda? Ó, já tem a Sônia ali. Quem aqui tem dificuldade para vender, para negociar com as pessoas? Pode levantar a mãozinha virtual ali também. Ó, mas tem pessoal, então o pessoal aqui é bom de venda. Ó, tem o Jefferson, a Nath também. Beleza, beleza. Qual que é a ideia, tá? A ideia é que a gente consiga facilitar esses processos, principalmente na negociação. Ó, mais aqui. Design gráfico assessoria. Quem que é aí? A Sônia? Convidado de alguém. Convidado da Sônia. Beleza. Coisa boa. Então, bem-vindos aí quem entrou agora. A gente vai começar a nossa aula aqui sobre maestria em negociações inteligentes. Então, vamos direto ao ponto, né? Vamos ver quais que são as principais características da negociação e a gente vai entender alguns dos pontos principais e mais importantes para a gente fazer para uma venda, tá? Hoje, o principal ponto aqui vai ser que vocês apliquem isso aos seus modelos de negócio. Eu só quero que você me confirme uma coisa, Júnior. Eu tô riscando a tela aqui. Ela aparece para ti? Aparece, tá aparecendo o risquinho aí.
Perfeito, tá? É porque tentei a última vez e não deu certo, o pessoal não conseguia ver, tá? Mas então a gente vai falar sobre o primeiro elemento das nossas características em negociação, tá? Então o primeiro elemento é o rapport. Quem aqui sabe o que é o rapport? Alguém sabe? Pode falar, Júnior. É uma técnica de espelhamento para gerar conexão e facilitar a venda. Exatamente. Então, esse aqui é um dos primeiros elementos que a gente tem de aprender. Por quê? A venda, tá? Ela se resume muito à conexão, tá? Quando a gente... Vou dar com um exemplo bem básico. Na última vez que vocês compraram alguma coisa, que vocês estavam procurando muito, que vocês gostaram muito, quero que vocês pensem em como foi a experiência com o vendedor, tá? A pessoa que vendeu essa coisa que vocês queriam bastante para vocês. Provavelmente, tá? E depois, se quiserem, também deixe nos comentários, tá? Fiquem à vontade. Provavelmente vocês se identificaram muito ou com o produto ou com a pessoa que vendeu para vocês, tá? Talvez a pessoa, vocês sentiram muito alguma amizade, vocês sentiram que podiam confiar nessa pessoa. Pô, essa pessoa tem gostos parecidos comigo, coisas parecidas com isso. Inclusive, esse elemento do rapport, ele tá quase que sempre presente quando a gente faz amizade com as pessoas. E isso ali é bem importante, porque quando a gente vai fazer uma venda, a gente precisa que a pessoa confie na gente. E para isso, a gente tem que gerar até certo ponto uma amizade com a pessoa, tá? Então, o rapport, ele basicamente seria o quê? A gente imitar ligeiramente, tá? Atitudes ou ações da própria pessoa que a gente tem na frente durante a nossa negociação. Como assim? Pode ser a forma de se expressar. Isso aqui a gente tem que ter muito cuidado também, para não imitar de forma exagerada, porque senão ele gera um efeito negativo, tá? Que basicamente seria que a pessoa está se sentindo que você está basicamente brincando com ela, está tentando imitar ela por algum motivo negativo. Então, o que a gente quer é imitar ligeiramente alguns detalhes. Isso aqui, ele é um processo inconsciente, tá? Não é uma coisa que a pessoa pensa, pô, ele tá me imitando, ele se parece comigo. Não, é uma coisa que a gente vê inconscientemente, que a gente age de acordo com essa questão. Às vezes pode ser a forma de se sentar, a forma de se comunicar, as ideias que a gente expressa serem parecidas com a da pessoa que a gente está conversando, né? Basicamente é uma imitação, uma pequena imitação de algumas coisas que a pessoa pode estar fazendo, tá? Então o rapport ele é um elemento bem importante, inclusive com algumas formas de se expressar, movimentos das mãos, enfim, o que a pessoa tem a mania de fazer, tá? Tem algumas pessoas que elas tendem a usar muita gíria, por exemplo. Você falar com gírias durante a conversa é uma forma de rapport, que a gente pode aplicar durante o nosso processo de negociação. E, como é um processo inconsciente, isso ajuda nas próximas características da negociação, porque isso vai permitir que a pessoa esteja mais aberta a gente, né? Aquilo que a gente está ensinando, aquilo que a gente está mostrando para a pessoa. E quando a gente fala sobre ensinar e mostrar para a pessoa, entra o ponto da venda consultiva. Tá? Opa, mais alguém entrando ali. Bem-vindo, bem-vindo. Ó. Tu tá gravando isso aqui, né, Júnior? Beleza, beleza. É porque para o pessoal aqui não perder que a gente já falou de rapport. Então agora a gente está passando para venda consultiva. Depois, quem perdeu o rapport ali, pode assistir a gravação, o começo aí que já vai ficar por dentro do que a gente estava conversando, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou adicionar no povo aqui. Pode arrochar. Perfeito, perfeito. Então a gente passa do rapport para venda consultiva, que nada mais é do que a gente, quando a gente conversa com um possível comprador, um possível cliente, a gente vai fazer uma espécie de consulta com a pessoa. Como assim? A jornada do consumidor, ela se resume em um processo. Toda pessoa, para comprar, ela passa por umas certas etapas. Dentre elas, a gente tem o reconhecimento, né? A gente tem a confirmação que a pessoa vai fazer daquilo que ela reconheceu.
Depois, a gente vai ter o interesse dessa pessoa, né, enfim, procurar essas informações, ela vai realizar a compra e, finalmente, depois a gente vai ter, no final desse processo todo, a oportunidade de aproveitar mais vendas. Como assim? Ela é uma jornada bem completa. A pessoa descobre a tua empresa, ela descobre você como, né, como enfim, um empreendedor, como alguém que presta um serviço que ela pode precisar. Ela vai passar depois para verificar que de fato você seja uma pessoa, empresa confiável. A partir disso, ela vai procurar oportunidades de venda com você, vai realizar a compra e depois disso tem a última etapa, que é a mais esquecida pelas empresas, que é depois de você vender, procurar mais oportunidades com aquele que já comprou de você, tá? Aqui temos dentro disso aqui um aluno que já está aplicando muito bem, tá? Esse processo ali no seu fluxo de vendas, tá? Que é o Jefferson Pereira ali, ó. Esse cara já está implementando muito bem o seu processo ali, tá? Por que eu sinalizo isso? Hoje, todas as pessoas, para comprar, elas passam por essa jornada. Só que a gente fala de venda consultiva no momento em que a pessoa chegou até vocês, tá? A pessoa chegou até vocês e ela quer, de fato, conhecer o seu negócio. Então, ela precisa entender melhor, tá? Como é o seu trabalho, como o trabalho que você oferece ajuda essa pessoa. Isso se aplica para qualquer tipo de nicho, tá? A gente pode falar de fotografia, serviços de marketing, venda de imóveis, enfim, tudo quanto é negócio pode sim prestar uma venda consultiva. E quando eu falo nisso, eu tenho certeza que todos vocês já fizeram isso, todos vocês já prestaram uma venda consultiva. Como assim? Quando a gente fala de venda consultiva, é tipo assim, eu cheguei, né, eu sou um cliente, eu cheguei a ter uma empresa, eu quero conhecer aquilo que essa empresa me oferece, como isso pode me ajudar, eu vou começar a fazer perguntas, tá? Então, por exemplo, eu vou dar o meu caso, né, para esse serviço de vendas, né, marketing e vendas para empresas. Então, as pessoas, elas vão contratar um serviço de marketing e vendas para aumentar o seu faturamento. Só que isso precisa de uma metodologia. Então, a pessoa pode chegar e perguntar, certo, mas o que vocês fazem? Vocês apenas fazem, por exemplo, o tráfego pago? Vocês apenas cuidam dos seus anúncios? Não. A gente cuida do todo o fluxo da jornada do consumidor dentro da sua empresa. Como assim? Desde o momento em que uma pessoa conhece a sua empresa, desde o momento em que uma pessoa descobre que ela existe, até a etapa final, onde você já vendeu para essa pessoa e você quer procurar oportunidades novas de venda, seja com essa mesma pessoa ou com pessoas conhecidas, aquele bonito marketing de recomendação, né? Então, a gente começa a explicar, tá? Começa a explicar, certo? Por exemplo, para que a tua empresa ela seja reconhecida, ela começa com etapas, por exemplo, voltadas para anúncios. O seu perfil do Instagram estar bem cuidado, que toda pessoa que for chegar lá seja bem recebida com informações que vão valer a pena para a pessoa ter interesse em entrar em contato com você e, de fato, fechar um negócio, entendeu? Depois disso, então, a gente vai cuidar de X, Y, Z e a gente vai resolvendo as dúvidas com a pessoa. Isso é uma venda consultiva. A gente vai estar ajudando a pessoa a entender como a gente resolve o problema dela, tá? Só que quando a gente fala em venda consultiva, às vezes a gente pensa, isso tem relação com vendas com script, ou seja, eu vou ter um modelo pronto de texto para eu explicar o que eu faço, para eu explicar o que eu vendo, quais são os meus valores, eu já fazer um pitch de vendas e a pessoa comprar para mim na hora, né? Só que isso não funciona bem assim. Quando foi a última vez que vocês simplesmente perguntaram o preço de alguma coisa, alguém falou um valor acima de R$ 1.000 e vocês compraram só por ter ouvido o valor? Alguém aí já fez isso aí? Pode falar, Júnior. Conrado Adolfo, a imersão 8Ps, ele abriu a turma por Legacy. Tava até com a pulseirinha aqui, ó. 16.500. Eu paguei sem pensar duas vezes. Certo. Mas o que te levou a pagar esse valor, Júnior? É a entrega dele durante o evento. Prometo bom, entrego extraordinário.
Certo. Só que tu percebe como tu passou primeiro por todo um processo, tu passou por um evento, tu viu as informações, tu viu o que ele faz, tu viu que tu passou por todo esse processo antes de fato comprar, né? Sim. Certo. Agora eu te faço uma pergunta. Se tivesse sido o mesmo cenário sem um evento, tu teria pagado? Não. E ele usou exatamente tudo isso, sendo que teve uma parte lá que ele falou, olha, vou entregar um negócio aqui diferente para vocês, que isso é a construção de um legado. Aí ele foi e entregou a pulseirinha dele. Sim. Entendeu? E aí tem uma frase na pulseirinha dele. Sucesso é uma decisão. Então já começou aí. Então ele entregou uma pulseira para todo mundo e gerou conexão. Beleza. Quem está com essa pulseira aqui, entendeu o propósito disso daqui, vem aqui para o meu lado. Então todo mundo foi para perto dele, uma galera. Então efeito manada e rapó. Eu sentei do lado dele. E aí ele começou a falar, olha, isso daqui é a construção do legado, isso daqui é a minha Roma. E eu quero que cada um que tem essa pulseira que está aqui do meu lado tenha a tua própria Roma. E aí começou a explicar e no final ele falou, como é que vocês vão fazer para crescer e ter a Roma de vocês? Virem Legacy. E aí ele falou os cursos do Legacy, entendeu? Sim. Na hora, a única pergunta que a gente fez foi, parcela? Parcela. E eu paguei ainda duas. Eu passei duas no meu cartão. A minha é do Watson, né? Mas o Watson pagou a dele. Sem questionar, velho. Sim, é que não tem... Depois de tu passar por uma boa experiência durante essa jornada de compra, raramente as pessoas, assim, desistem, de fato, só se elas, de fato, não tiverem a condição de pagar, né? Por exemplo, vamos supor, o Júnior tinha limite de crédito de 16 mil, por exemplo, e era 16.500. O cara não facilitou o pagamento para mim. Aí não tem como, né? Só que esse cenário era completamente diferente, né? Tenho certeza absoluta ali. Mas aí tu viu como ele aplicou essas 4 etapas aqui. E a gente ainda não terminou, porque tem mais etapas, né? Então, eles aplicaram raporte, porque fizeram todo mundo ir em manada, né? Fizeram, de fato, a venda consultiva, porque tenho certeza que vocês tiveram muitas dúvidas que foram resolvidas. Eles não utilizaram um script modelado, e sim um planejamento, e fizeram afirmações que fizeram vocês se sentir confiantes daquilo que ele estava apresentando, né? Uma coisa importante que ele fez a garrafinha deles. Sim. Ele fez assim, galera, ó, nós tivemos um imprevisto no aeroporto, mas nós temos as garrafinhas nossas aqui, mas presta atenção. Por conta do imprevisto, nós só conseguimos trazer 20 garrafinhas. Então, assim, vai ser um presente, porque a gente vai passar para vocês a preço de custo, e elas vão custar só R$20 e tá lá no fundo. Quem chegar primeiro leva. Deixa todo mundo correndo por causa de 20 garrafinhas. Ou seja, ele já colocou a gente para comprar antes, e já gerou escassez antes. Olha, massa demais, massa demais. Essa aí é uma estratégia boa também, né? Aplicando escassez. Inclusive, é um elemento que nessa apresentação não tá, mas é um elemento que pode ser muito bem aplicado ali para aumentar, no caso, esse desejo, né? É aquela isca, né? Tu já gera o desejo com alguma coisa pequena para depois gerar ainda mais desejo com algo maior, né? Excelente, cara. Gostei muito dessa experiência. Depois você me conta mais aí, viu? Tá? O seguinte, quando a gente fala em negociação, é a gente entender que tudo é um ganha-ganha. Ou seja, se você pensa em vender para uma pessoa e só você sair ganhando, não tem negociação, tá? Porque não importa o quão bom você seja vendendo, se expressando, se comunicando, aplicando todos os passos anteriores, fazendo só assim, as suas afirmações, fazendo muito bem o seu trabalho. Se você não entender que uma negociação é um processo onde duas pessoas ganham alguma coisa, então você vai perder a venda. Porque quem aqui já comprou alguma coisa para perder? Ou quem aqui já fez um investimento para não ter retorno? Provavelmente aqui ninguém, né? Pode ter acontecido de esperar ter um retorno e não ter, do que, assim, você simplesmente fazer para jogar o dinheiro fora. Né? Então, basicamente, a gente tem que entender que da mesma forma que isso se aplica para nós, também vai se aplicar para os nossos possíveis clientes. A gente quer um ganha-ganha. A pessoa vai ganhar alguma coisa e a gente vai ganhar algo em troca. Muitas vezes a gente vai
A pessoa vai ganhar a nossa mão de obra ou a nossa ajuda em algum processo que ela não tenha capacidade de fazer, para, por nosso lado, a gente ganhar dinheiro em cima disso. Aqui eu quero perguntar para algumas pessoas, né? Como é que funciona esse processo hoje de negociação de vocês? Como é que é esse ganha-ganha com vocês? Alguém aí para falar? Francisco, Sônia? Alguém quer falar como é que é? O que que vocês oferecem? O que que a pessoa ganha em troca? Vamos ver, peraí. Eu não tô vendo todo mundo. Aqui. O pessoal tá bem calado hoje. Do ganha-ganha? Isso. Cara, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente faz muito aqui na comunidade. A comunidade nossa hoje, a Liga Empresarial, ela custa só R$50 por mês. E toda vez que alguém indica uma pessoa e ela entra, a primeira mensalidade não é nossa. Eu devolvo pela indicação. Então, a comunidade ela sai de graça. Sim. Na verdade, tem pessoas que ganham dinheiro com ela, porque se você indica 3 pessoas, você faz R$150 só porque você indicou para algo que está mudando a tua vida. Então, é um ganha-ganha. É. Entendeu? Um outro ganha-ganha que a gente coloca aqui na comunidade, lá na descrição tem o aluno expert. Então, o aluno que é bom em alguma coisa e quer palestrar, dar uma aula na comunidade, vender alguma coisa da comunidade, ele consegue. Faz a inscrição lá e aí simplesmente ele vai dar aula, vai ser agendado e no final da aula ele vai poder vender o produto dele. É outra forma do ganha-ganha. Então, assim, a gente usa muito isso, velho, do ganha-ganha. Fazer as pessoas crescer. Opa, a Sônia levantou a mão, pode falar. Só isso. Isso. O professor falou aí, eu me lembrei, né, que eu tenho esse ganha-ganha. O que acontece? Quando eu faço uma venda de algum imóvel para algum cliente e ele comprou o imóvel, finalizou, eu falo do vale indicação, né? Se ele indicar alguém e finalizando, eu entregando a chave do imóvel, eu faço um Pix para ele no valor de R$500. Caramba! Então, assim, aí inclusive, tem muitos clientes que já indicaram e já receberam o Pix de R$500. Então, e aí eu peço para gravar um vídeo e posto, né, no meu Instagram, para que as pessoas acompanhem, né? E Sim. se interessem também para indicar e ganhar também um dinheirinho, né? Tem pessoas que ganham aí R$2.500, né? Com Só uma recomendação. Só por massa. indicação. Tem clientes que indicam todo mês. Caramba! Todo mês ele indica, E aí isso já é um ganha-ganha, né? Como você falou. Top demais, top demais. Parabéns, Sônia. Fez muito bem. Pode falar, Emily. Pode falar aí. Só tem que ativar o microfone, viu? Isso. Tá tentando ativar aqui. Então, eu não entendi muito essa questão de ganha-ganha. Você fala ganha-ganha como se fosse um prêmio ali, uma promoção para o cliente. Porque eu entendo que quando você vai entrar numa negociação com um cliente, o seu produto ele já tem que ser um ganho. Ele já tem que estar suprindo ali a dor daquele cliente ali, não seria isso? É isso mesmo. A ideia é justamente essa. Quando a gente fala de ganha-ganha, você ganha alguma coisa e o seu cliente ganha, o seu possível cliente ganha mais uma. Por exemplo, a sua... Ele já tem que ser um ganho, no caso. Exatamente. Que, por exemplo, vou falar do meu caso, eu presto um serviço de vendas. Eu vou receber um valor X por meu serviço. Esse é o que eu ganho. Agora, o meu cliente, o que ele vai ganhar? Ele vai aumentar suas vendas por aplicar o funil de vendas que eu vou implementar na empresa dele. Entendeu? Ele não vai ter de fazer, mas ele já vai ganhar por eu receber para fazer isso por ele. Entendeu? Entendi. A ideia é justamente essa. Pode falar, Erisvânia. Eu vi que você... No caso, antes de eu entrar para a WY, eu comprei um imóvel com a Ionara, indiquei outras 3 pessoas
Ela ganhou com a minha indicação e eu ganhei por ter indicado. Eu acho que que nem a moça falou bem assim, você tem que vender, mas o seu produto já tem que ser seu ganha-ganha. Mas Elisvânia, você ganha eu tô conseguindo te ouvir, mas tá um pouquinho ruim pra te escutar, viu? calma aí. Tá Qualquer- com barulho de fundo. Isso. É porque tava. É Pode que eu tava falar. no fone. Agora melhorou. É assim, antes de eu entrar para a WY, eu comprei um imóvel com a Ionara, né? E após eu comprar esse imóvel com ela, eu indiquei outras 3 pessoas que também compraram. Então, por mais que o produto dela seja o ganha-ganha, em eu indicar, ela também vai estar ganhando. E por indicar, eu ganhei também minha bonificação, né? Excelente. Que nem a moça falou, mas seu produto tem que ser seu ganha-ganha. Sim, mas se você dá uma bonificação para um cliente que já comprou com você, você vai ganhar mais ainda. Exatamente, exatamente. E é isso, inclusive, quando eu estava comentando ali sobre a jornada do consumidor, essa última etapa que a maioria das empresas não aplica é justamente essa. É ter alguma forma de recompensar o seu cliente ou alguma forma de extrair mais vendas do seu cliente. Só que tem muitas formas de você fazer isso. Que, por exemplo, você consegue vender novamente para o mesmo cliente ou você consegue vender para os seus conhecidos desse cliente. Como assim? Vamos colocar esse caso ali da imobiliária. Pô, você foi muito bem atendida, você comprou e esse pessoal implementou isso com você, né? Esse processo. Porque eles falaram para ti, ó, tipo assim, eles te deram uma bonificação por você recomendar. Então, eles não só venderam mais graças a você, mas você também ganhou e você, com toda certeza, depois, futuramente, vai estar gerando mais oportunidade de venda. Então, não foi uma venda só, foram 3, né? A mais, né? Então, a ideia é justamente essa, tipo, tem que ter um incentivo também, porque às vezes as pessoas precisam dessa motivação. Nada melhor do que você falar, pô, se eu vender graças a você, você também leva uma parte, entendeu? Porque a pessoa se sente mais motivada. Outro ponto do nosso processo aqui agora é a identificação de desafios. Quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente tem que entender que a negociação é assim: eu sou uma pessoa, eu tenho algum problema, eu quero que alguém me ajude a resolver o meu problema. Por exemplo, tem aqui alguém que gosta de ir no médico? Eu acho que ninguém gosta, né? O pessoal só vai quando tá doente porque precisa. Mas gostar ninguém gosta. E aí que tá a questão. Quando eu tenho um problema, eu vou procurar uma pessoa que me ajude a achar uma solução se eu mesmo não consigo. Só que quando eu chego lá com o médico, ele vai identificar qual que é o problema. A gente, como vendedor, é a mesma situação. A pessoa vai chegar precisando de uma solução para o seu problema e a gente tem que identificar qual que é a solução para ele. Por exemplo, pessoal aqui do nicho imobiliário, né? Quando alguém chega até vocês falando, caramba, tô precisando sair rápido do lugar onde eu tô, vocês vão passar pelo processo mais complexo de achar, por exemplo, uma casa para venda, sei lá, verificar as questões de crédito e tudo mais, ou vocês vão procurar de fato algo rápido para a pessoa? Ó, já vi a Sônia aí falar rápido. Isso aí, isso aí. É porque a pessoa ela tem um problema que precisa ser resolvido de forma rápida. Então não adianta eu chegar e falar, não, 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 vou conseguir uma casa para ti, tá? Aí vai demorar mais ou menos uns 45 dias para a gente poder fazer o processo. A partir daí a gente começa a procurar casa e depois a gente vê, uns 2 meses tu já tá na casa nova. Será que vai dar certo o nosso processo de venda se a pessoa está precisando de algo rápido? Não, né? Isso aí. Então, a gente vai identificar o desafio e trabalhar em consequência. Mas se é uma pessoa que ela diz, caramba, eu queria comprar uma casa, eu queria que ela tivesse isso aqui, 3 quartos, eu não tô com pressa, e vamos colocar o caso, pô, dinheiro não é problema. Primeiro, o cliente já tá muito bom, né?
esse dinheiro não é problema. E o segundo, você tem tempo para fazer, você vai fazer o seu trabalho da melhor forma para esse cliente. Só que se é algo rápido, a gente resolve com algo rápido, entendeu? Então a gente identifica o desafio para a gente poder agir em consequência. E tem outro fator importante no nosso processo de negociação, que é intensificar a dor e o desejo. As compras, elas acontecem por emoção, tá? A gente compra por emoção e justifica pela razão. Como assim? Todo mundo aqui já comprou uma vez, já pediu um delivery, já comprou um doce, porque viu ele e não conseguiu aguentar a tentação, né? Todo mundo já passou por isso. E isso não é ruim, tá? E depois que a gente comprou, foi aquela, pô, eu trabalho para isso, né? Eu mereço. Então, é tipo assim, a gente costuma comprar por emoção, de fato, toda compra é feita por emoção, e a gente justifica pela razão. Por exemplo, um curso, a gente compra porque a gente sente que a gente pode melhorar, que a gente sente que a gente precisa de alguma coisa. E depois a gente justifica, pô, esse curso ele vai me permitir, eu, por exemplo, sei lá, ter um idioma a mais que eu conheça, vai ser eu entender mais sobre mercado financeiro, o caso do Júnior, entendeu? Vai me ajudar a eu melhorar minhas finanças, né? Só que a gente é motivado por uma emoção. Muitas vezes é por dor ou desejo. E quando é por dor é melhor que quando é por desejo, tá? Por quê? A dor, ela motiva mais que o desejo. Por exemplo, tem muita pessoa que gostaria, que desejaria ser milionário. Só que elas não trabalham para ser. Agora, a gente tem um caso aqui, uma pessoa que está endividada, ela precisa pagar as contas, porque senão ela vai perder alguma coisa. Por exemplo, quem, sei lá, tá com um crédito de uma casa, um apartamento, alguma coisa. Se ela não pagar essa dívida, o que vai acontecer? Ela vai perder o imóvel. Então ela perde o dinheiro que ela já investiu e ela vai perder o imóvel também. Isso vai acabar motivando muito mais a pessoa a se mexer para procurar uma solução do que a pessoa sentir o desejo de algum dia quitar tudo, entendeu? Tudo o seu imóvel. Então a dor ela motiva mais que o desejo. Tem um caso que fizeram um estudo com ratos, sabe? O que eles fizeram? Eles colocaram, tipo, vamos supor que o rato ele estava aqui e o queijo estava aqui. O que aconteceu? Eles colocaram o queijo na frente do rato e eles mediram a força com que ele puxava para chegar no queijo. Depois disso, o que eles fizeram? Eles colocaram um rato e eles colocaram um gato atrás do rato. E eles mediram a força que o rato fez. A força para tentar fugir do gato foi muito maior do que para ele chegar no queijo. Esse ali é o perfeito exemplo que a gente tem disso, né? O perfeito exemplo. A dor, ela motiva muito mais do que o desejo, tá? Então, quando a gente está num processo ali da gente negociar com alguém, a gente vai atacar muito mais na dor do que no desejo. Por exemplo, quem quer ter um imóvel de alto padrão, por exemplo, normalmente é por desejo, né? Mas quem quer ter um imóvel porque ele está pagando aluguel e ele está pagando R$ 1.500, ele ficou sabendo que ele podia pagar metade e tá com a casa própria, já é dor. Então é muito mais fácil você vender para cara que tem essa dor, porque a pessoa já está mais motivada, ela quer de fato sair da situação em que ela está para melhorar. Agora, quem está com o desejo talvez não tenha tanta pressa, e aí seja mais difícil o processo da venda. Então, quando a gente vai negociar com uma pessoa, nós vamos focar nas dores dessa pessoa. Caso, por exemplo, de design gráfico, de marketing digital, qual que é a principal dor dos donos de empresas? Eles não estarem faturando tanto quanto eles gostariam. E talvez eles estarem com um processo de vendas com o qual eles não estão satisfeitos. Então, você atacar e falar nessa dor, você está melhorando as suas chances para vender. Porque se, por exemplo, eu sou um designer
e eu quero vender para uma empresa o meu serviço, uma reestruturação digital completa do visual da empresa, eu não vou falar, cara, eu vou te vender uma estruturação completa do teu visual da tua empresa. Não, eu vou chegar lá, eu vou mostrar como muitas outras empresas que antes estavam com o visual não tão cuidado, elas não estavam vendendo bem. E depois que elas mudaram o seu cenário de visual mais atrativo, com maior autoridade, muito mais cuidado, mais profissional, que passe mais confiança, eles começaram a vender mais. Já vai puxar na dor, porque a pessoa vai pensar, caramba, talvez eu não estou cuidando tanto do visual, e por isso eu não estou vendendo tanto quanto eu quero. Aí a pessoa vai começar a investir mais em você, vai confiar mais naquilo que tu tá falando. Porque tu não tá falando daquilo que tu oferece, tu tá falando da solução ao problema que a pessoa tem. E aí entra a promessa, que é um dos pontos mais importantes. A gente não vende sem promessa, tá? Se a gente não promete uma solução, a gente não vende. É aquela coisa, por exemplo, vamos supor no meu serviço de marketing digital, a pessoa chega e pede, cara, mas será que aumenta o faturamento mesmo? Será que eu vou ter mais oportunidade de venda mesmo? Se eu chegasse e eu falasse com a pessoa, cara, que depende, né? Às vezes vai, às vezes não vai. Será que a pessoa vai ter confiança em mim para comprar? Ó, já a Sônia deu risada ali, ó. Não vai, né? Porque, vamos supor, tem agências, para vocês terem noção, que elas cobram, tem quem já vendeu serviço de tráfego por 6 mil, 7 mil reais por mês, tá? Tem quem vende por um valor menor de 2, 3 mil reais mensais, tem quem vende por 1.000 e tem quem vende por menos, que talvez não tenha tanta experiência. E o que acontece? Essas pessoas sempre vão ter confiança naquilo que eles oferecem, que a gente não cobra muito se a gente não consegue saber e entregar um valor coerente com aquilo que a gente cobra, né? Então, vamos supor, um imóvel, vamos supor, Sônia, ali, tu que tá interagindo bastante. Vamos colocar o seguinte caso, eu sou uma pessoa que vai querer comprar um imóvel. O que você acha que poderia me gerar incerteza de comprar ali? Já aconteceu algum cenário parecido? Você já ouviu algum caso? Sim, já aconteceu do cliente que ele ficar indeciso, né? Sim. Às vezes pode ser a questão da localidade, né? Sim. Que ele fala que ele não conhece a cidade, e aí, com isso, eu vou ter que passar a segurança para ele. Aí, da forma que eu passo, é que eu trabalho com vários construtores, então tem imóveis em vários setores. Sim. Né? Então, eu dou essa disponibilidade para ele, né? Abre um leque de oportunidade que ele pode ter o imóvel ou perto do shopping ou numa outra localidade. Mas Sim. Isso vai depender da aprovação dele, da renda dele, né? Vários fatores. Sim. Mas tem clientes que vêm indeciso porque não conhece o local e também indeciso a minha renda. Sim. A minha renda, eu consigo comprar uma casa com esse valor de renda? Né? E aí, para eu passar a segurança, eu falo, olha, vai depender do que a Caixa vai liberar de financiamento para você, subsídio e tal, e da sua renda. Aí, com isso, ele se sente, assim, mais informado, né, de como funciona, e aí isso vai gerando mais expectativa nele de dar Tá certo, né? de dar consequência, né, no atendimento, até fazer análise de crédito para poder ver, né? Excelente, mas o que tu tá fazendo? Tu tá dando a promessa de que você vai fazer o máximo possível para essa pessoa, de fato, poder, assim, conseguir o seu imóvel. Então, isso já faz a pessoa sentir mais confiança em você, né? Isso é excelente, excelente. Muito obrigado, Sônia, pela... E tem um caso também que tem muitas pessoas, muitos clientes que ficam com a desconfiança de mandar documentação, né? Porque já foi passado para trás em algum momento por algum outro que se diz corretor.
Aí, para passar segurança, eu falo, tem o número do meu Cresci, tem também o meu Instagram, que você pode acompanhar o meu trabalho, a minha empresa, né? Tem o meu e-mail, que se você se sentir seguro, pode mandar a documentação. Então, assim, a gente tem que colocar as possibilidades para o cliente se sentir seguro. Sim, não, excelente. E aí tu tá aplicando muito bem esse fator da promessa, que basicamente é você passar a confiança para essa pessoa. Porque se alguém faz uma promessa para você, você tende a confiar mais nessa pessoa, entendeu? Por exemplo, esse cenário que eu passei antes para vocês. Pô, a pessoa vai ter mais vendas? Vai ter sim. Pô, a pessoa vê que você tá falando com confiança daquilo que você tá oferecendo, já faz a pessoa se sentir mais segura. Ninguém confia em alguém que não confia em si mesmo, entendeu? E aí entra outro assunto, que a confiança ela deriva do domínio. Então, quanto mais a gente entende algo, domina um assunto, mais confiante a gente é nele. Por exemplo, quando eu comecei na parte de marketing digital, eu tinha muita insegurança de prestar um serviço. Então eu cobrava um valor bem abaixo e quando o pessoal perguntava, mas será que vende mesmo? Era esse cenário que eu falei antes para vocês. Olha, às vezes vai, às vezes não. Entendeu? Mas hoje, com a experiência que eu tive, com todos os clientes que eu já venho atendendo, hoje eu posso garantir para a pessoa, vai ter venda? Vai ter sim. Porque eu já sei quais que são os processos que uma empresa deve seguir. Eu já conheço o que preciso fazer caso uma empresa não comece a vender logo no começo. O que eu vou fazer? O que eu posso implementar? O que eu posso melhorar? Será que é no tráfego pago ou é um processo interno, por exemplo? Então, ali, por causa do meu conhecimento, de eu dominar mais um assunto, mais confiança eu tenho para falar sobre isso. E é o mesmo cenário com cada um de vocês nas suas empresas. Design, a fotografia, a mercado financeiro, marketing digital, a corretagem, o que for. Quanto mais vocês dominam o assunto, então mais confiança vocês têm. E quantas mais confiança vocês têm, mais as pessoas confiarão em vocês, né? Então, aqui, tá? A gente já vê que a gente tem praticamente todos esses pontos, tá? Em relação a parte de vendas. Mas existem 4 pontos a mais que às vezes são os que as pessoas focam mais, tá? Só que é importante a gente entender os anteriores para a gente poder passar nesses aqui. Ancoragem. Aqui, o que a gente entende por ancoragem? É quando a gente vai passar, isso aqui principalmente a gente trabalha quando a gente passa um valor alto em algum serviço. Ancoragem é basicamente o quê? A gente conseguir colocar o nosso preço como um bom preço, tá? A gente conseguir passar o nosso valor da forma correta. Por exemplo, quando eu falei para vocês que um serviço de marketing ele pode chegar a custar 8 mil, 6 mil reais por mês, para vocês parecer um valor caro? Para algum de vocês aqui? Um valor alto? Eu já vi o Júnior aí levantando a mão. A Sônia também. Já é um valor alto. Pode falar Rian ou Ryan? Pode falar. Rian. Rian, certo. Porque eu tava... O professor conhece, ele me conhece, que eu sou aluno dele. Aí eu cheguei atrasado. Não, eu tava na igreja. Tranquilo, cara, tranquilo. Não Tranquilo? tem problema. A aula tá gravada, irmão. É só você depois assistir ali, que tem muita informação lá que a gente passou na frente que tu vai gostar, viu? Beleza, muito obrigado. Beleza. Eu vi também o Jefferson levantando a mão aí. Tu achou caro? Pode falar. Não que tenha achado caro. Tá me ouvindo direito? Sim. Agora parou o feedback aí. O eco, né? Não, que eu tô organizando algumas coisas aqui no meu escritório enquanto eu te ouço aí que a sua palestra, né? Sim. E não que de fato seja caro, porque para mim o que é caro de verdade é aquilo que eu não quero comprar. Ou longe é onde eu não quero ir, difícil é aquilo que eu não quero fazer. E para mim que estou no mercado imobiliário há 7 anos e lidou com essa questão de venda desde os meus 7 anos de idade,
o que é mais importante de verdade não é o valor atrelado ao serviço, e sim o valor agregado ao serviço prestado. Isso sim tem um peso muito grande, porque a partir do momento que você busca um profissional para te posicionar no mercado ou para realmente melhorar os seus resultados, independente do valor que o profissional ali busca, ele tem um conhecimento ali contido. Por isso que as pessoas buscam o corretor de imóveis, busca hoje o agente que trabalha hoje com o mercado digital, um especialista, hoje busca o especialista em gestão emocional, né? E eu estou falando do professor, estou falando de você, né? Estou falando da gente profissional que realmente teve um cuidado, uma busca por conhecimento para trazer um diferenciado para quem? Para quem nos procura. Porque, cara, se a pessoa está me procurando, é porque ela tem uma dor. Que seja uma dor imediata, como foi tratado aqui há uns minutos atrás, ou uma dor que deve ser tratada com o tempo. Ou seja, eu quero comprar um imóvel, mas eu não tenho uma certa urgência. Então, eu posso passar por um processo de financiamento, eu posso passar por um processo de análise de crédito, posso passar por um processo de construção da realização do meu sonho. Mas o principal disso tudo é estar amparado por um profissional de respeito e devidamente credenciado, né? Como a colega Sônia, a Sônia devidamente falou aí, né, sobre a questão do credenciamento dela, da rede social dela, que realmente é um potencial muito grande na parte de venda, na ancoragem, na ancoragem da questão de apresentação mesmo, de mostrar a questão do respeito pela profissão dela, né? E o principal é, se o cliente está com dificuldade para comprar de você hoje, de fato, é porque ele está com dúvida. Ele ainda não teve aquele feeling, né, aquela conexão, ao ponto de falar assim, cara, Sônia, hoje eu vou comprar com você. Josué, minha compra hoje, meu fechamento é contigo. Professor, cara, eu analisei todas as possibilidades e você foi o melhor, o que melhor me apresentou. Então, assim, essa questão da postura em relação à apresentação, a trazer esse conteúdo, trazer essa solução para o problema dela, é que faz o fechamento ser algo extraordinário. Massa demais. Você explicou tudo aí, Jefferson. E é isso. A ancoragem basicamente é o quê? A gente vai estabelecer o nosso preço e mostrar por que ele é bom, tá? Como assim? Quando a gente fala, por exemplo, e eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, vocês terem opções muito boas em relação a valores e o pessoal, por exemplo, comprar com alguém porque passou um valor menor, nem que seja mínimo, né? Já, às vezes, pode ser um ponto irrisório, pode ser uma coisa, sei lá, pô, vai comprar um imóvel e custou R$ 500 a menos, entendeu? E aí a pessoa comprou com outra pessoa por ser isso. O que aconteceu ali? Que nem o Jefferson falou, já não é uma situação do preço, é uma situação de confiança. Ou que você não conseguiu se posicionar com o valor correto, tá? Por quê? Vocês concordam comigo? Vamos colocar o seguinte cenário. Vocês estão sofrendo do coração. Vocês têm uma... Que não seja assim, né? Mas, vamos colocar esse cenário. E vocês têm 2 possíveis doutores para atender vocês. Um deles é cardiologista e o outro, ele é médico geral. Qual desses 2 vocês vão querer? O especialista, de preferência. O especialista, né? Vamos colocar o seguinte caso. O cardiologista, o especialista, no caso, ele cobra 2 vezes mais que o médico geral. Vamos colocar a seguinte situação. Vocês têm, de fato, dinheiro para pagar qualquer um dos 2. Com qual vocês vão ir? Sempre com especialista. Sempre com especialista, né? Por que isso? Porque vocês entendem que ele tem um valor agregado. A pessoa, ela entende mais o que ela está fazendo. Então, ela passa mais confiança para vocês. Entendeu? Então, o que acontece? Quando eu falei, por exemplo, a questão do valor de marketing, a gente estava falando de valores a 6 mil, 7 mil reais. Pode falar, Jefferson.
É interessante você falar sobre essa questão do especialista aí. Com qual, se a gente, hipoteticamente falando, a gente tem verba, né, para fechar com qualquer um dos dois. Com qual que a gente fecharia? Com o especialista ou com o outro? Cara, de verdade, hoje no mercado atual, com quem melhor se posiciona, né? E não é porque o cara é especialista que ele vende bem. Não, ele pode ser o especialista, o cara que entende pra caramba. Mas na hora de apresentar, na hora de falar, cara, infelizmente o cara gagueja, o cara não traz uma firmeza na apresentação dele e tal. Aí, de repente, o carinha que mora logo ali, e geralmente é o que dá o jeitinho para tudo, vem com aquela argumentação, não, fecha comigo que eu faço um preço especial para você. Faça aquele desconto que você quer. Aí pronto, ganhou o cliente, entende? Infelizmente, isso a gente encontra isso em todas as profissões hoje, e em todas as especialidades. Sempre tem um para dar um jeitinho e para cobrar mais barato. Sim. Só que aí que tá. Sempre vai ter uma pessoa que vai cobrar mais barato que vocês. Sempre vai ter. Só que essas pessoas que cobram mais barato que vocês, será que elas oferecem o mesmo nível de qualidade de serviço que vocês entregam? Todo mundo fala que não, é isso aí. Aí que tá. Então, o que a gente vai fazer? Se diferenciar. Porque muitas das vezes as pessoas elas compram com alguém que cobra mais barato porque ela sentiu que a proposta foi a mesma, entendeu? E lógico, se você se posiciona igual, você faz ofertas igual, você faz sempre tudo igual à sua concorrência, já que é tudo igual, eu vou pagar mais barato. Pode falar, Jefferson. Você falou a palavra mágica aí. Se posicionar. Não adianta nada você ser o melhor especialista, né, no que você faz, se você não se posiciona, se você não fala, se você não abre a boca. Né? Tem até um ditado aí no mundo que fala bem assim, cara, como é que eu vou saber o que o mundo quer se o mundo não fala? Cara, se você não falar, não fizer uma cortina de fumaça aqui, cara, ninguém vai entender o que você está querendo vender, o que você quer dizer com a sua postura, com o seu conhecimento. Cara, conheço muitas pessoas, inclusive essa foi uma conversa que eu tive com o Josué antes de fechar negócio com o Josué. Hoje a gente é parceiro, né, de negócio, de trabalho. Foi a questão do o quanto de gente que a gente conhece que busca estar com conhecimento, busca estar em curso, em atividade como essa, aqui se conectando com pessoas, né, positivas, porém, depois que termina a aula aqui, faz o quê? Cara, desliga aqui o aparelho celular e vai assistir uma televisão, uma Netflix, de certa forma, não coloca nada em prática e quer que a vida dela mude instantaneamente. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o professor, que lidar com o aluno todos os dias. Estão mentindo, professor? Fala para mim. Na verdade, ele dava, porque eu saí da escola. Meu foco agora é 100% vocês. Meu Deus, eu me sinto até emocionado agora, o professor é todo nosso. Mas, basicamente isso. E existe uma técnica que é justamente de ancoragem, que é o seguinte: você fazer a pessoa perceber o quanto ela vai gastar por não contratar o seu serviço. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu cobro um serviço de tráfego a R$3.000 mensais. Mas eu faço a pessoa ver o quê? Esse valor ele vai retornar. E não só retornar, mas vai retornar com juros. Entendeu? Vai retornar com um lucro. Entendeu? O que acontece? Se eu só falar o preço que ele é R$3.000 mensais, o que a pessoa vai pensar? Tá caro? Tem quem faz por R$1.000. Tem quem faz por 500. O meu afiliado faz por um pastel, uma bolacha. Entendeu? Coisa assim. O que acontece? Se eu falar para a pessoa, sim, tem pessoas que elas vão, de fato, entregar para vocês por um valor menor. Mas vamos colocar o seguinte cenário. Imagina que você contrata essa pessoa por 6 meses, tá? Durante esses 6 meses, essa pessoa te pede para você investir R$500 em tráfego. Você vai gastar os mesmos 3.000 que você vai colocar comigo. Só que essa pessoa, ela não conhece o seu negócio da mesma forma que você e não entende como aplicar essas metodologias para você, de fato, vender durante esses 6 meses.
você vai gastar o mesmo valor, sem retorno. Ou vamos colocar o seguinte cenário. Vamos supor que você decidisse contratar funcionários internos com vocês para fazer dentro da sua própria empresa. Só no CLT, o valor que uma empresa paga para contratar alguém é o dobro do salário, tá? Só se a gente for levar em consideração todos os pagamentos que a gente precisa fazer de tributação e assim por diante. Então, a gente faz as médias anuais e daria mais ou menos se você paga 2.000, é mais 2.000 para você ter tudo certinho nas questões tributárias, né? E o que acontece? Vamos supor que você vai querer montar o seu time de marketing. Você vai precisar de uma pessoa para fazer seu site, um web designer. Você vai precisar de uma pessoa para ajustar suas redes sociais, uma pessoa de marketing. Você vai precisar de alguém para ajudar você no seu setor comercial, para dar um treinamento de vendas para o seu time poder vender bem. Então já são 3 pessoas. Vamos supor que cada pessoa delas cobre R$2.000. Ou menos. Vamos colocar que essas pessoas vão cobrar R$1.500. Se vocês forem ver, a gente tem R$4.500 em custos. E isso sem considerar o tempo que vai levar para fazer o treinamento, para preparar o seu pessoal. Mas então ali já é mais 1.500 em comparação com aqueles 3.000 que a gente tinha falado. Que é dinheiro que poderia ser destinado a tráfego. Para você poder fazer um treinamento, leva em média 3 meses. Então é 4.500 vezes 3. A pessoa vai gastar R$13.500 para poder começar a implementar isso dentro da sua empresa. Se a gente comparar esse investimento que a gente está falando, e agora eu falar, se ao invés de você gastar 13.500, você gastasse só 3.000, tá caro? Agora não tá caro, né? Não, aí ficaria mais interessante, né? Exatamente. Mas eu falo para você, hoje o que faz as pessoas, né, os interessados não fechar numa proposta excelente como essa, de verdade, estarem na desistência. Só porque, cara, a partir do momento que você inicia no projeto desse com um especialista, cara, como você falou, cara, leva em média 3 meses até pegar o feeling, né, do negócio, do projeto que a pessoa vem levando, né, para que realmente você consiga trazer um resultado coerente e uma base mais firme, né? Cara, vamos adotar essa metodologia, que de fato é o que você vai ter resultado. Ou seja, com 3 meses de estudo, dá para fazer isso. Só que as pessoas desistem no meio do caminho e geram, né, aquela questão de buscar um gatilho ou uma ancoragem para dizer bem assim, olha, eu desisti porque as coisas estavam difíceis, eu desisti porque um parente passou mal, um gato morreu, o papagaio... Você entende? Então, assim, utilizam-se de desculpas para desistir do negócio, entende? Do negócio não, daquilo que realmente ia trazer um diferencial para a vida delas. E, assim, para mim que trabalho com vendas há muito tempo, eu vejo as pessoas desistindo, assim, basicamente na porta do gol, no momento que ela, de verdade, é encontrar aquela felicidade, aquilo que ela estava buscando, procurando, aquilo que queima no coração dela, mas a desistência falou mais alto. Infelizmente, eu acabo acompanhando muito isso. Sim, isso acontece muito, tá? Mas quando a gente fala de vendas, a ancoragem ela tem um sentido diferente, tá, Jefferson? É mais para você, tipo assim, ancorar o seu preço, o seu valor na mente da pessoa. Mas isso aí que tu tá falando é um assunto que a gente pode tratar em uma próxima aula, que já tem mais a ver com esse atendimento constante dos clientes para eles não desistirem, tá? Já anota por aí, Júnior, viu? Pode ser uma próxima aula. E agora, ensinar o mecanismo. Eu vou focar, como já é 10 horas, não quero também consumir muito tempo de vocês, eu vou passar de forma mais rápida isso, e quem quiser mais informações, fique à vontade de falar lá no grupo, tá? No grupo do WhatsApp que eu passo para vocês, tá? Qualquer coisa, José, você tem outra aula que você vai dar esse mês. Também, isso. No dia 20. Qualquer coisa você finaliza as outras 2 partes dia 20 e começa o outro tópico. Não tem problema nenhum também. Beleza. Tá?
tá? Mas então, para as últimas 3 partes que a gente tem que considerar no nosso processo de vendas é ensinar o mecanismo, focar no importante e a oferta e precificação. Ensinar o mecanismo o quê? A gente falou antes, né, que as pessoas elas têm dúvidas para comprar. Muitas das vezes elas querem entender o que você vai fazer para ajudar essa pessoa. Então aí você explica, lógico, você não vai falar tudo, né? Porque senão a pessoa não precisaria de você, né? Ali a gente vai ensinar o mecanismo, aquilo que a gente usa. Qual que é o processo que a gente segue para poder executar isso para a pessoa? Por exemplo, pessoal, corretor, eles têm um processo, tem análise de crédito, tem de achar o local certo que a pessoa possa gostar, tem que ver se a pessoa ela tem condições de fato comprar. O Jefferson tem bastante experiência nisso, né? Para ajudar as pessoas nesse processo. Só um pouquinho, tô aprendendo. Tá indo, né? Tá indo. O cara já... Tá aprendendo. E sempre vamos aprender mais, né? Sim. Exatamente. E aí, o próximo passo que a gente vai ter de explicar isso é focar no importante. Que nem a gente falou antes. Se a pessoa, aquele exemplo de a pessoa quer algo rápido para ela mudar de local, porque o local onde ela tá morando não dá mais para viver. Você não vai focar em coisas nada a ver se a necessidade da pessoa é essa. Então, foque no importante. Por exemplo, a pessoa, tô com dificuldade no meu faturamento. Então você não vai falar sobre o que você vai fazer no social media, como você vai ajustar as redes sociais, não, você vai falar de faturamento, que é o problema de fato. Então sempre foque no problema, no mais importante. A pessoa quer uma casa, eu não vou falar de apartamento e sobrado, eu vou falar de casa. A não ser que ela não tenha de fato condição dela comprar uma casa, eu sempre vou tocar nesse assunto, tá? E finalmente, oferta e precificação. Então, depois de ter feito tudo isso, vocês não vão ter medo nenhum de falar para a pessoa o preço que vocês têm, o valor do serviço de vocês. Porque vocês já mostraram tudo isso, mostraram todo o valor, resolveram o problema da pessoa. Vocês vão falar com confiança o seu preço. E, pelo amor de Deus, nunca falem depois de passar o valor. Tipo, nunca tentem explicar o porquê o seu valor é esse. Depois que a gente já passou o valor, depois que a gente já explicou tudo, já passou por todas essas etapas, já fez raporte, já explicou como é que funciona, já fez ancoragem, já focou no importante, faça sua oferta, fale seu valor e fique calado, deixa a pessoa falar. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala depois de passar o preço, passa desconfiança, pessoal, tá? Então, quando a gente fala com essa desconfiança, por exemplo, o caso ali que comentei para vocês. Beleza, eu vou passar um valor de 3 mil reais mensais, né? Então, vamos supor, cara, eu cobro um valor de 3 mil reais para cobrar o meu serviço. Só que eu cobro 3 mil porque, né, a gente faz, né, também monta, implementa isso aqui, a gente vai fazer isso outro, né? E é por isso que eu cobro 3 mil. Tem gente que cobra 1.000, mas eu cobro 3 mil, é por isso mesmo. Será que passa confiança eu explicar desse jeito? Não passa confiança nenhuma. Agora, eu falei, certo, vamos colocar o caso da Sônia. Certo, Sônia, depois de ter te explicado isso tudo, faz sentido para ti? Beleza, a pessoa falou, sim, faz sentido. Que ótimo que a gente quer, porque assim, que tu quer implementar isso na tua empresa. Então, para a gente poder implementar isso, tá? Ele tem um valor de 3 mil reais mensais. Tá tudo certo para ti? Na minha parte, eu já passo confiança. Pode ser que a pessoa, ela mesmo assim, ela tenha dúvidas. Ou ela diga, pô, é que 3 mil fica pesado para mim. Que já aconteceu comigo. Vamos colocar, pô, a pessoa, eu passei um valor de 3 mil reais. A pessoa, caramba, para minha realidade não vai dar certo então. Beleza, aí a gente vê possibilidade de diminuir ou a gente faz uma oferta especial. Pô, eu consigo então deixar pela metade do preço, só que só se você fechar por 3 meses. Entendeu? Coisas assim. Então, ali a pessoa já está com mais confiança. Aí entra uma negociação mais voltada para oferta e precificação, porque a pessoa quer comprar o serviço. Aí a gente já só vai ajustar de uma forma que fique o ganha-ganha. A pessoa ganha bem e você também, né? E então, pessoal, essa seria a nossa aula de hoje sobre métodos, né, de vendas, né? Então, como é que a gente vai fazer uma venda inteligente? Qual vai ser o nosso processo?
E isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem tiver dúvidas, fica à vontade de falar, que estamos aí para ajudar. Falar igual eu falava na escola. Dúvidas, trauma, rancor, tristeza, depressão, sono, fome? Caramba! Alguma dúvida? Não tinha ouvido essa antes, viu? Vou parar aqui a gravação, então, para tirar a dúvida de vocês. Né, o cara de pau? Tu era meu aluno? Essa eu já ouvi bastante. Para vocês que vão assistir essa gravação, é a Liga Empresarial. Vai lá no Instagram, siga.professor. Chama a gente no direct, porque vocês estão perdendo o conteúdo e assistindo a aula atrasada. E a nossa comunidade é uma comunidade voltada para as pessoas que querem empreender de forma certa ou abrir o seu negócio, tá? Onde a gente vai trabalhar sobre finanças pessoais, mercado financeiro, liderança, aceleração comercial, processos de venda, processo administrativo, processo financeiro, ou seja, tudo aquilo para você prosperar no mundo empresarial, tá bom? Então vai lá no Instagram, siga.professor, que vocês vão descobrir como crescer e prosperar com apenas R$50 por mês para mudar a tua história. Vamos embora, vamos produzir.